Você já ouviu falar da medalha que o próprio demônio teme? Segundo inúmeros exorcistas, padres santos e documentos oficiais da Igreja Católica, a medalha de São Bento é um dos sacramentais mais poderosos contra a ação das forças do mal. Padre Pio de Pietrelcina, um místico que viveu intensamente os combates espirituais e carregou as chagas de Cristo em seu próprio corpo, recomendava o uso desta medalha com fé viva e confiança absoluta na cruz de Cristo. Este santo capuchinho não falava por teoria ou tradição vazia. Ele conhecia profundamente o mundo invisível através de suas experiências místicas documentadas. Durante toda a sua vida, Padre Pio enfrentou ataques diretos de demônios, teve visões celestiais, conversou com anjos e recebeu revelações sobre a batalha espiritual que acontece ao nosso redor. Para ele, a medalha de São Bento não era um amuleto mágico ou superstição popular, mas uma arma espiritual concreta, aprovada pela Igreja e eficaz quando usada com fé verdadeira. Mas onde colocar esta medalha em 2026? Por que essa pergunta é importante agora? A resposta é mais espiritual do que prática. O lugar onde colocamos um sacramental deve refletir o espaço que damos a Deus em nossa vida. Não se trata apenas de pendurar um objeto em algum canto da casa e esperar que milagres aconteçam automaticamente. Padre Pio ensinava que os sacramentais funcionam em proporção à nossa fé, à nossa vida de graça, à frequência dos sacramentos e à sinceridade de nossa oração. Ele dizia que de nada adianta carregar uma medalha no pescoço se o coração está cheio de pecados graves, se vivemos em inimizade com Deus, se não rezamos e não frequentamos a confissão e a comunhão. O poder dos sacramentais vem da oração da Igreja e se manifesta plenamente quando encontra um coração preparado, uma alma aberta à graça, uma vida disposta a cooperar com a vontade divina. Prepare-se para descobrir 3 lugares essenciais onde a medalha de São Bento deve estar em 2026 e como isso pode transformar espiritualmente a sua casa, seu corpo e sua alma. Mas antes de revelar esses lugares, é fundamental entender o que é esta medalha, de onde vem seu poder e por que Padre Pio a recomendava com tanta insistência. São Bento de Núrcia foi um monge que viveu no século VI depois de Cristo e é considerado o pai do monasticismo ocidental. Durante sua vida, enfrentou diversas tentações diabólicas e tentativas de envenenamento. A tradição conta que em 2 ocasiões diferentes tentaram matá-lo com veneno, mas ele fez o sinal da cruz sobre o cálice envenenado e este se quebrou milagrosamente. São Bento tinha um poder especial contra as forças do mal, poder esse reconhecido pela Igreja e transmitido através da medalha que leva seu nome. A medalha de São Bento foi oficialmente aprovada pelo Papa Bento XIV no século XVIII. Não se trata de uma invenção popular ou de uma devoção sem fundamento. A Igreja examinou cuidadosamente esta medalha, investigou os milagres atribuídos a ela, estudou as orações nela gravadas e deu sua aprovação oficial. As letras gravadas na medalha formam uma oração de exorcismo e proteção. De um lado aparece São Bento segurando a cruz em uma mão e o livro da regra na outra, com a inscrição Crux Sancti Patris Benedicti, que significa Cruz do Santo Pai Bento. Do outro lado está uma cruz com as iniciais de uma poderosa oração latina, Crux Sacra Sit Mihi Lux, Non Draco Sit Mihi Dux, que traduzida significa A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Ao redor da cruz aparecem as letras C, S, S, M, L, N, D, S, M, D, que são as iniciais dessa oração. No círculo externo está escrito Vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt malaquae libas, ipsi venena bibas. Traduzindo, afasta-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Padre Pio conhecia profundamente o poder desta oração. Ele mesmo viveu experiências que comprovaram a eficácia da medalha de São Bento contra as investidas do demônio. Em sua biografia escrita por Renzo Alegre, há diversos relatos de ataques diabólicos que Padre Pio sofreu ao longo de sua vida. Demônios apareciam visivelmente em sua cela, o atacavam fisicamente,
Tentavam perturbá-lo durante a oração e fazer com que desistisse de sua missão. Em algumas ocasiões, outros frades ouviram barulhos assustadores vindos do quarto de Padre Pio, gritos, batidas violentas e sons de luta. Quando entravam para ver o que estava acontecendo, encontravam o padre ferido, com marcas de agressão no corpo, mas sempre firme em sua fé e confiante na proteção divina. Padre Pio não tinha medo dos demônios porque sabia que o poder de Cristo é infinitamente maior. Ele carregava sempre consigo vários sacramentais: o crucifixo, o escapulário, o rosário e a medalha de São Bento. Segundo Padre Pio, os sacramentais são como armaduras espirituais que Deus nos dá para enfrentar a batalha invisível que acontece constantemente. São Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 12. Nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Esta passagem bíblica revela uma verdade que muitos católicos hoje ignoram ou esquecem. Existe uma guerra espiritual real acontecendo ao nosso redor. Demônios existem, tentações são reais, influências malignas nos cercam tentando nos afastar de Deus, nos fazer cair em pecado, nos levar ao desespero e à perdição eterna. Padre Pio viveu esta realidade de modo intenso, e por isso insistia tanto na importância de usar os meios de proteção que a Igreja oferece. A medalha de São Bento funciona porque a Igreja, ao abençoá-la, invoca sobre ela o poder de Deus e a proteção dos santos. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1670, explica: os sacramentais são sinais sagrados pelos quais, por uma certa imitação dos sacramentos, são significados e pela intercessão da Igreja, são obtidos efeitos, sobretudo espirituais. Por eles, os homens se dispõem a receber o efeito principal dos sacramentos e são santificadas as diversas circunstâncias da vida. Isso significa que os sacramentais não têm poder mágico em si mesmos, como se fossem amuletos ou feitiços. O poder vem de Deus, da oração da Igreja, e se manifesta quando encontra fé verdadeira no coração de quem os usa. Padre Pio insistia: use a medalha com fé, viva em estado de graça, confesse seus pecados, comungue com frequência, reze todos os dias. Só assim a medalha será verdadeiramente eficaz. Agora chegamos ao primeiro lugar essencial, onde a medalha de São Bento deve estar em 2026, no corpo, como armadura espiritual pessoal. Padre Pio usava sacramentais constantemente pendurados em seu corpo. Ele carregava escapulários, crucifixo e a medalha de São Bento. Para ele, o corpo também era lugar de oração e de testemunho da fé. Usar a medalha pendurada no pescoço, guardada no bolso ou presa ao rosário, é um ato de fé que nos lembra constantemente 3 verdades fundamentais: que pertencemos a Cristo e não ao mundo, que a cruz é nossa vitória e não nossa derrota, e que o mal não tem domínio sobre os filhos de Deus que vivem na graça. Quando você acorda de manhã e coloca a medalha no pescoço, está fazendo uma declaração espiritual. Está dizendo ao mundo invisível: hoje eu escolho seguir a Cristo. Hoje eu me coloco sob a proteção da cruz. Hoje eu renuncio ao demônio e a todas as suas obras. Padre Pio ensinava que carregar a medalha no corpo não é apenas um costume piedoso, mas uma verdadeira arma de combate espiritual. Imagine um soldado que vai para a guerra. Ele não deixa sua armadura em casa nem a guarda no armário. Ele veste a armadura, carrega suas armas, mantém-se sempre alerta e preparado para o combate. Da mesma forma, nós que vivemos neste mundo estamos em constante batalha contra as tentações, contra as influências malignas, contra as seduções do pecado. Precisamos estar armados espiritualmente. A medalha de São Bento no corpo é um lembrete constante dessa realidade. Cada vez que você toca a medalha pendurada no pescoço, deve lembrar-se: estou em uma batalha, preciso vigiar, preciso rezar, preciso manter-me fiel a Deus. Padre Pio viveu isso intensamente. Mesmo carregando as chagas de Cristo, mesmo sendo um santo reconhecido, ele nunca baixou a guarda espiritualmente. Rezava constantemente
usava seus sacramentais com fé e permanecia sempre vigilante. Existem várias formas práticas de usar a medalha de São Bento no corpo. A mais comum é pendurá-la em uma corrente ou cordão e usá-la ao redor do pescoço, por baixo da roupa, junto ao coração. Desta forma, a medalha fica sempre com você, tocando sua pele, próxima ao centro vital do corpo. Você pode também guardá-la no bolso, especialmente quando sai de casa para trabalhar, estudar ou realizar atividades em lugares onde pode estar exposto a influências negativas. Algumas mães piedosas costuram a medalha na roupa de seus filhos pequenos, depois de receber a bênção apropriada do sacerdote. Esta é uma prática antiga e eficaz, especialmente quando os filhos ainda não têm idade para entender o significado espiritual da medalha. Os pais, como responsáveis espirituais de seus filhos, podem e devem usar todos os meios lícitos de proteção espiritual disponíveis. Por que usar a medalha de São Bento no corpo é especialmente importante em 2026? Porque o novo ano pede renovação espiritual. Vivemos em tempos de grande confusão moral, de relativismo ético, de ataques constantes à fé e à família. As tentações nunca foram tão sutis e perigosas. Através das redes sociais, da internet, da mídia, somos bombardeados constantemente com mensagens contrárias ao Evangelho, com incentivos ao pecado, com seduções materiais que afastam o coração de Deus. Usar a medalha no corpo é um compromisso pessoal de viver na luz de Cristo e combater o mal com coragem. É dizer, eu escolho ser diferente, eu escolho nadar contra a corrente, eu escolho seguir Cristo mesmo que o mundo inteiro vá na direção oposta. Padre Pio viveu exatamente assim. Em sua época, ele também foi incompreendido, criticado, perseguido até mesmo por autoridades da Igreja. Mas ele permaneceu firme porque sua fé estava fundamentada na rocha que é Cristo, não nas opiniões humanas mutáveis. O segundo lugar essencial onde a medalha de São Bento deve estar em 2026 é na porta principal da casa, garantindo proteção contínua contra influências malignas. Padre Pio sempre alertava que as casas precisam ser protegidas espiritualmente. Ele orientava que lugares onde há discussões frequentes, ódio entre familiares, vícios como alcoolismo ou pornografia, ou falta de oração se tornam vulneráveis às influências do mal. O demônio procura entradas, brechas espirituais para estabelecer sua influência sobre uma família. E uma das primeiras coisas que ele faz é destruir a paz doméstica, plantar discórdia entre marido e mulher, incentivar rebeldia nos filhos, trazer enfermidades e problemas financeiros, colocar a medalha de São Bento sobre a porta de entrada da casa, ou dentro do batente, ou atrás da cruz da parede próxima à porta, é um gesto visível de consagração do lar a Deus. É marcar aquele território como propriedade do Senhor, como lugar onde o demônio não tem autoridade para entrar. A oração gravada na medalha diz exatamente isso. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Quando você fixa a medalha na porta de sua casa, está declarando espiritualmente: nesta casa reina Cristo. Nesta casa, a cruz é a nossa luz. Nesta casa, o dragão, que é o demônio, não tem permissão para entrar, nem para exercer sua influência maligna. Padre Pio conhecia bem o poder dessa declaração espiritual. Em suas cartas e ensinamentos às filhas espirituais, ele repetia constantemente a importância de manter a casa limpa espiritualmente. Não bastava ter a casa fisicamente limpa e organizada, se espiritualmente ela estava suja com pecados, brigas, ódios e ressentimentos. Uma casa onde não se reza, onde não há crucifixo nas paredes, onde não se lê a Bíblia nem se vive segundo os mandamentos de Deus, está espiritualmente vulnerável. É como uma fortaleza sem muros, sem portões, sem proteção. Qualquer inimigo pode entrar facilmente. Como colocar praticamente a medalha de São Bento na porta? Você pode fixá-la com um pequeno prego no batente superior da porta principal, aquela por onde todos entram e saem da casa. Pode também colocá-la atrás de um crucifixo que já esteja pendurado perto da entrada. Outra forma eficaz é enterrar a medalha no chão bem na frente da porta principal.
marcando assim o limite espiritual entre o mundo exterior e o santuário doméstico. Algumas famílias colocam a medalha junto com água benta em um recipiente próximo à porta, e todos que entram fazem o sinal da cruz com essa água, purificando-se antes de entrar. Você pode também combinar a medalha com uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, criando assim um altar de proteção logo na entrada da casa. O importante é que esta colocação seja feita com fé, de preferência acompanhada de uma oração de consagração da casa ao Sagrado Coração e a proteção de São Bento. Por que fazer isso em 2026? Porque vivemos em tempos de grande inquietação social, medos generalizados, inseguranças econômicas e lares cada vez mais divididos. A taxa de divórcios aumenta constantemente. A violência doméstica cresce. Os vícios destroem famílias inteiras. As crianças são expostas desde cedo a conteúdos impróprios através da internet. As tentações contra a pureza nunca foram tão acessíveis e normalizadas pela sociedade. Neste contexto, marcar a casa com a cruz de Cristo é um ato profético de fé. É dizer: aqui nós resistimos, aqui nós permanecemos fiéis, aqui nós construímos um lar cristão, apesar de todo o caos que reina lá fora. Padre Pio vivia em tempos igualmente difíceis. Ele atravessou 2 guerras mundiais, viu a Itália devastada, presenciou o sofrimento de milhares de famílias, mas sempre manteve a fé e sempre incentivou seus filhos espirituais a transformarem suas casas em pequenas igrejas domésticas, lugares de oração, paz e proteção divina. O terceiro lugar essencial onde a medalha de São Bento deve estar em 2026 é no local de oração, para focar a mente e o espírito em Deus. A medalha pode ser colocada no altar doméstico, aquele cantinho da casa dedicado especialmente à oração, onde está a Bíblia, as imagens dos santos, o terço, as velas, onde a família se reúne para rezar junta, para consagrar o dia ao Senhor, para ler a palavra de Deus e meditar sobre ela. A presença da medalha de São Bento neste lugar sagrado ajuda a criar um ambiente espiritual blindado, especialmente quando acompanhada de oração sincera e vida sacramental frequente. Padre Pio sabia por experiência própria que a batalha mais difícil não acontece no mundo exterior, mas dentro da alma de cada pessoa. É ali, no interior da mente e do coração, que acontecem as maiores tentações, as maiores distrações, os maiores ataques do inimigo. Por isso ele insistia tanto na importância da oração mental, da meditação profunda, do recolhimento interior. Padre Pio orientava suas filhas espirituais a meditarem 2 vezes por dia, de manhã e à noite. O tema da meditação deveria ser sempre a paixão de Cristo, o sofrimento que Jesus suportou por amor de cada um de nós. Ele ensinava que quando meditamos profundamente sobre quanto Cristo nos amou, a ponto de morrer na cruz, nosso coração se inflama de amor correspondente e ganhamos forças para resistir ao pecado. Durante a meditação, o demônio ataca com distrações, pensamentos impróprios, lembranças perturbadoras, sono repentino, inquietação física, tudo para fazer a pessoa desistir da oração e voltar às atividades mundanas. Ter a medalha de São Bento no local de oração funciona como uma proteção extra contra essas investidas diabólicas. É um sinal visível que nos lembra: aqui reina Deus. Aqui o demônio não tem espaço, aqui a cruz vence. Cada vez que seus olhos se voltam para a medalha durante a oração, você renova sua confiança na proteção divina e afasta as distrações malignas. Como usar praticamente a medalha de São Bento no local de oração? Você pode deixá-la deitada sobre a Bíblia, marcando assim que a palavra de Deus está protegida e será lida com fé verdadeira. Pode colocá-la junto ao rosário e à vela, criando um conjunto de sacramentais que se reforçam mutuamente. Pode fixá-la na parede acima do altar doméstico, em posição de destaque, para que todos que ali rezam a vejam claramente. Outra forma eficaz é segurar a medalha nas mãos durante a oração da manhã ou da noite, especialmente quando se reza a oração de proteção de São Bento, ou quando se faz a consagração do dia ao Sagrado Coração.
Algumas pessoas gostam de beijar a medalha antes de começar a rezar, como gesto de reverência e confiança. O importante é que a presença da medalha no local de oração seja consciente, intencional, acompanhada de fé viva. Por que colocar a medalha de São Bento no local de oração é especialmente importante em 2026? Porque vivemos na era da distração digital máxima. Nossos celulares tocam a cada minuto com notificações, mensagens, alertas de redes sociais. Nossa atenção está constantemente fragmentada entre 1000 estímulos diferentes. Sentar para rezar com concentração, mergulhar na presença de Deus, meditar profundamente sobre as verdades eternas, tornou-se extremamente difícil. A maioria das pessoas não consegue ficar 5 minutos em silêncio sem pegar o celular. Neste contexto, colocar a medalha no local de oração é um modo físico, concreto, visível de dizer: aqui reina Deus, aqui eu desligo o mundo, aqui eu me conecto com o eterno. É criar uma barreira espiritual contra as invasões do mundo moderno. Padre Pio não conheceu smartphones nem redes sociais, mas conheceu perfeitamente a dificuldade de manter a mente focada em Deus. Por isso insistia tanto na disciplina da oração, na necessidade de ter um horário fixo todos os dias, em criar um ambiente propício ao recolhimento interior. Vamos agora aprofundar o significado espiritual da oração gravada na medalha de São Bento, porque entender o que rezamos é fundamental para que a oração seja eficaz. Muitas pessoas carregam a medalha sem saber o que está escrito nela, sem conhecer o significado profundo daquelas letras latinas. Padre Pio sempre insistia que não devemos rezar como papagaios repetindo palavras sem entender. A oração deve ser consciente, intencional, nascida do coração. A primeira parte da oração diz: Cruc sacra sit mihi lux. A cruz sagrada seja a minha luz. Esta é uma declaração poderosíssima. Você está dizendo: eu rejeito todas as luzes falsas do mundo, todos os ídolos, todas as ilusões, todos os prazeres enganosos que prometem felicidade mas trazem morte espiritual. Eu escolho a luz da cruz, a luz de Cristo crucificado, a luz que vem do sacrifício de amor, a luz da verdade eterna. A segunda parte diz: Non draco sit mihi dux. Não seja o dragão o meu guia. O dragão é um dos nomes do demônio mencionado no livro do Apocalipse. Você está declarando espiritualmente: eu rejeito Satanás como guia da minha vida. Eu não sigo seus conselhos mentirosos. Eu não aceito suas promessas vazias. Eu não caminho pelos caminhos que ele aponta. Padre Pio conhecia profundamente a astúcia do demônio. Ele sabia que o diabo raramente aparece de forma obviamente má. Normalmente ele se disfarça de anjo de luz, oferece coisas que parecem boas, mas conduzem ao mal, sugere caminhos que parecem fáceis, mas levam à perdição. Por isso é crucial ter clareza sobre quem é nosso verdadeiro guia. Não o dragão, mas Cristo. Não a serpente, mas o cordeiro. Não o pai da mentira, mas a verdade encarnada. A terceira parte da oração, gravada no círculo externo da medalha, é ainda mais poderosa. Vade retro Satana. Afasta-te, Satanás. Esta é uma ordem direta, uma expulsão, um comando. Você não está pedindo educadamente que o demônio saia. Você está ordenando, com a autoridade que vem de ser filho de Deus e membro do corpo de Cristo. Todo batizado tem autoridade sobre o demônio. Jesus disse em Lucas capítulo 10, versículo 19: Eis que vos dei o poder de pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Quando você reza Vade retro Satana com fé verdadeira, o demônio deve obedecer. Ele não tem escolha. O poder de Cristo é infinitamente maior. Padre Pio usava essas palavras constantemente quando percebia a presença diabólica. Em voz alta ou mentalmente, ele ordenava: Vade retro Satana. E o demônio fugia. Às vezes relutante, às vezes gritando, mas sempre obedecendo. A oração continua. Nunquam suade mihi vana. Nunca me aconselhes coisas vãs. Aqui você está dizendo ao demônio: eu não quero ouvir suas mentiras.
Eu não aceito seus conselhos enganosos. Eu não sigo suas sugestões. Sunt mala quae libas. É mal o que tu ofereces. Você reconhece que tudo o que vem do demônio é mal, mesmo quando parece bom, mesmo quando parece prazeroso, mesmo quando parece vantajoso. E finalmente, ipse venena bibas. Bebe tu mesmo do teu veneno. Que todo o mal que você planeja contra mim recaia sobre você mesmo. Esta é a justiça divina em ação. Padre Pio viveu essa verdade de modo intenso. Todos os ataques diabólicos contra ele acabavam revertidos. O demônio tentava perturbá-lo, mas acabava mais perturbado ainda. Tentava fazê-lo cair, mas acabava humilhado. Tentava destruir sua missão, mas acabava fortalecendo-a ainda mais. Cada ataque satânico contra Padre Pio resultou em mais conversões, mais graças, mais almas salvas. Agora que entendemos profundamente o significado da medalha de São Bento e onde colocá-la, precisamos aprender como abençoá-la e usá-la corretamente para que seja verdadeiramente eficaz. Primeiro ponto fundamental. A medalha precisa ser abençoada por um sacerdote católico. Não basta comprar a medalha em uma loja religiosa e começar a usá-la. Sem a bênção, ela é apenas um objeto de metal sem poder espiritual específico. A bênção é o ato pelo qual o sacerdote, agindo em nome da Igreja e com autoridade apostólica, invoca sobre a medalha a proteção divina e a intercessão de São Bento. Existe uma oração específica de bênção da medalha de São Bento no ritual romano. O sacerdote reza esta oração sobre a medalha, asperge com água benta e a entrega ao fiel. A partir desse momento, aquela medalha torna-se um sacramental oficialmente reconhecido pela Igreja. Mas a bênção por si só não garante a eficácia da medalha. Padre Pio insistia constantemente: os sacramentais funcionam de acordo com a disposição de quem os usa. Se você carrega a medalha, mas vive em pecado mortal, ela terá eficácia muito reduzida ou nenhuma. Se você a usa, mas não reza, não frequenta os sacramentos, não vive segundo os mandamentos, está confiando em algo que só funciona plenamente para quem está em amizade com Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1672, explica: os sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo à maneira dos sacramentos, mas pela oração da Igreja preparam para receber a graça e dispõem para cooperar com ela. Isso significa que a medalha prepara a alma, cria condições favoráveis, afasta obstáculos, mas quem recebe efetivamente a graça é a pessoa que vive em estado de graça e coopera com a ação divina. Padre Pio orientava assim: primeiro, confesse seus pecados e comungue. Coloque sua vida em ordem diante de Deus. Depois, leve a medalha para ser abençoada pelo sacerdote. Ao recebê-la abençoada, faça uma oração de consagração pessoal a São Bento. Você pode rezar assim: São Bento, glorioso patriarca dos monges, eu me coloco sob tua proteção. Tu que venceste o demônio e as tentações com o poder da cruz, intercede por mim. Que esta medalha seja sinal visível da minha confiança em Deus e da minha rejeição a Satanás. Protege-me de todo o mal espiritual e temporal. Afasta de mim as tentações, os perigos e as influências malignas. Que a cruz sagrada seja sempre minha luz e que o dragão nunca seja meu guia. Amém. Depois de rezar esta oração, beije a medalha com reverência e coloque-a imediatamente no lugar escolhido, no pescoço, na porta, no altar de oração. É importante também renovar periodicamente a intenção com que você usa a medalha. Não deixe que ela se torne apenas um hábito mecânico, um objeto decorativo sem significado. Pelo menos uma vez por semana, pegue a medalha em suas mãos, olhe para ela com atenção, lembre-se do que está escrito nela, reze novamente a oração de São Bento e renove sua consagração. Padre Pio fazia isso constantemente com todos os seus sacramentais. Ele beijava o crucifixo dezenas de vezes ao dia, tocava o escapulário lembrando-se do significado, passava o terço entre os dedos com reverência e amor. Nada era mecânico em sua vida espiritual. Tudo era consciente
intencional, cheio de fé viva. Se queremos que a medalha de São Bento seja realmente eficaz em nossa vida, precisamos imitá-lo nesse aspecto. Não podemos ser católicos preguiçosos, automáticos, superficiais. Precisamos acordar espiritualmente e viver cada prática de fé com intensidade e verdade. Vamos agora conhecer alguns testemunhos reais e experiências documentadas de Padre Pio com sacramentais e proteção espiritual, para que você entenda que não estamos falando de teoria abstrata, mas de realidade concreta. Em sua biografia escrita por Renzo Alegre, há inúmeros relatos de como Padre Pio usava os sacramentais e via resultados tangíveis. Uma de suas filhas espirituais conta que certa vez pediu ao Padre Pio medalhinhas para dar a uma família que estava passando por dificuldades. Eram 4 pessoas na família. Padre Pio deu-lhe apenas 3 medalhas. Ela disse: "Padre, as pessoas são 4. E ele respondeu: "Uma delas tem primeiro que se converter. Só depois receberá a medalhinha." De fato, uma dessas pessoas pertencia a uma família protestante e estava resistindo à fé católica. Alguns meses depois, essa pessoa se converteu e recebeu sua medalha. Padre Pio sabia por revelação divina quem estava preparado espiritualmente e quem não estava. Outro testemunho impressionante é sobre o poder do anjo da guarda, que Padre Pio relacionava diretamente aos sacramentais. Ele ensinava que o anjo da guarda é nosso companheiro inseparável desde o nascimento até a morte. Está sempre ao nosso lado, nos protege, nos inspira, nos afasta de perigos, intercede por nós diante de Deus. Padre Pio tinha uma familiaridade extraordinária com seu anjo da guarda. Conversava com ele naturalmente, dava-lhe tarefas, pedia-lhe favores. O padre Alessio Parente, que viveu muitos anos ao lado de Padre Pio, conta um episódio inacreditável. Certo dia ele estava sentado com Padre Pio na varanda do convento. Era hora de silêncio e não havia ninguém por perto. O padre rezava o terço tranquilamente. Padre Alessio tinha várias mensagens urgentes para transmitir ao Padre Pio e pensou que aquele era o momento ideal. Aproximou-se e começou a falar sobre uma carta que havia recebido. Para sua surpresa, Padre Pio não respondeu e disse irritado: "Não vês que tenho mais que fazer? Deixa-me em paz." Padre Alessio ficou confuso e magoado. Pensou consigo mesmo: ele está apenas rezando o terço. Poderia me dar atenção. Mas poucos minutos depois, Padre Pio virou-se para ele ainda mais irritado e disse: "Não viste todos aqueles anjos que estavam aqui à minha volta? Eram os anjos da guarda dos meus filhos espirituais que vinham trazer-me as suas mensagens. Eu tinha de lhes confiar as respostas a dar." Padre Alessio ficou impressionado. Percebeu que Padre Pio via os anjos concretamente, conversava com eles, recebia mensagens e enviava respostas. E o mais extraordinário é que Padre Pio ensinava todos os seus filhos espirituais a fazer o mesmo. Ele dizia: "Se você precisar falar comigo com urgência e não puder vir pessoalmente, mande seu anjo da guarda com a mensagem." E realmente funcionava. Dezenas de pessoas testificaram que mandavam mentalmente seu anjo da guarda levar recados ao Padre Pio e recebiam respostas, às vezes no mesmo dia. Padre Pio também ensinava sobre a importância de manter a casa protegida com sacramentais e oração. Ele orientava que em cada quarto deveria haver um crucifixo na parede. Na entrada da casa, uma imagem do Sagrado Coração.